protestos, um dia em que houve manifestação na capital federal. Ela havia começado de maneira ordeira, mas teve uma situação que foi criada por algumas pessoas que participaram. Haviam cerca de 40 mil pessoas durante todo o evento de ontem em Brasília, que invadiram, depedraram e também incendiaram alguns ministérios. É o caso do prédio do Ministério da Agricultura, do Planejamento e também da Cultura, que foi invadido. O presidente Michel Temer havia, nessa última quinta-feira, colocado o Exército nas ruas. Informação que foi informada, inclusive, pelo ministro da Defesa, o Raul Jungmann, nesta tarde dessa última quinta-feira. Entretanto, revogou hoje, Juliana. Ele revogou, portanto, afirmando que a ordem na região ali do Congresso Nacional e demais órgãos que atuam no governo federal, a ordem já havia sido retornada. Com isso, Temer revogou a sua autorização dada nesta última quarta-feira para liberar o uso das Forças Armadas para trazer ordem a essa região da capital federal. E olha, há pouco nós tínhamos a informação que houve uma evacuação no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem uma suspeita de bomba, por isso que o prédio teve que ser evacuado. Ontem mesmo nós tivemos vários casos, funcionários tendo que deixar os prédios públicos, que são patrimônio da população, patrimônio do país, às pressas, com terror, por medo daquilo que estava acontecendo durante essa manifestação de quinta-feira. Vários pontos de Brasília, em especial ali na Esplanada, tiveram incêndios tendo início, em especial no Ministério da Agricultura. O auditório que fica no térreo do Ministério foi incendiado. Além disso, muitos móveis, computadores, arquivos foram perdidos por conta da atuação desses vândalos nesta última quarta-feira. Bom, durante toda a edição da Agricultura BR, nos nossos programas aqui no canal do Boi, você vai ter novas informações, atualizações a respeito do tema. De maneira extraordinária, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou o seu relatório de acompanhamento de lavouras nesta última quarta-feira e não na quinta-feira, como normalmente acontece. E trouxe dados que apresentam uma evolução da colheita em 79 para 79,6% de toda a área cultivada. Os argentinos acreditam que vão tirar dos campos um total de 57 milhões e 500 mil toneladas. É o que você acompanha conosco agora. Informações da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Aqui a área de cultivo com soja, que teve um total de 19 milhões e 200 mil toneladas, a área colhida de 14 milhões 340 mil toneladas da oleaginosa. Já a produção de soja, como nós havíamos dito, vai sendo estimada em 57 milhões e 500 mil toneladas e já tem mais de 47 milhões colhida. É o que nós vamos ver agora. Nós temos aqui 57 milhões e 500 mil toneladas, a área colhida, que já foi colhido, tirado dos campos, 47 milhões e 20 mil toneladas de soja, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Em relação à safra 17-18 de grãos dos Estados Unidos, que já começou a ser semeada, há ainda muita dúvida em relação à qualidade dessa nova temporada. Isso porque o clima pode afetar a qualquer momento o que está sendo desenvolvido nos campos. Por enquanto, tem chovido de maneira propícia para garantir a boa implantação das lavouras. No último dia 10 de maio, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou as suas novas projeções para a produção dos Estados Unidos em relação aos principais grãos. Vamos rever esta projeção na tela. Em relação à safra de soja, eles esperam uma temporada de 115 milhões e 800 mil toneladas. Para o milho, que é a maior produção, a projeção estima a safra de 357 milhões 270 mil. O trigo também tem uma boa produção no país norte-americano. 49 milhões 540 mil toneladas é a projeção. Lembrando que o país elevou em cerca de 15% a sua intenção de plantio do cereal nesta nova temporada. E a produção de arroz dos Estados Unidos também tem a projeção estimada aqui em 6 milhões 380 mil. Bom, o clima tem tido alguns fatores positivos, garantindo a plantação destas lavouras, mas nos últimos dias as temperaturas têm tido
um índice muito baixo, as temperaturas estão baixas, impedindo com que a umidade do solo proveniente dessas chuvas cesse para geralmente, trazer o bom desenvolvimento das plantações. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que está exatamente o clima por lá, como que ele afeta a produção agrícola dos Estados Unidos e qual a previsão estendida para o país norte-americano. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O plantio de grãos nos Estados Unidos está acelerado, mas ainda assim algumas áreas estão sendo afetadas pelo excesso de umidade. A chuva tem sido frequente e algumas áreas apresentaram volumes expressivos de água e até hoje estão com lavouras inundadas, especialmente lavouras de milho. São casos bem pontuais, mas isso ocorre principalmente porque o solo nos Estados Unidos retém muito líquido e também porque as temperaturas não têm ficado elevadas a ponto de acelerar a evaporação da umidade. Agora, para os próximos dias, ainda tem previsão de episódios de chuva e isso ainda continua complicando a situação daquelas áreas que estão mais encharcadas. Para os próximos 5 dias, a previsão é de chuva em boa parte dos estados produtores. O volume não deve ser tão expressivo, mas deve variar de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. As temperaturas mínimas ainda seguem baixas, mas é uma temperatura um pouco melhor para o plantio. A gente observa que mínimas variando de 7 até 12 graus na maior parte das áreas produtoras. Um pouco mais a oeste, o frio segue um pouco mais intenso durante as madrugadas. Durante o segundo período, entre os dias 30 de maio e 4 de junho, a chuva ainda será abrangente sobre boa parte do cinturão produtor de grãos, mas o volume de água não será tão alto, deve chover em torno de 15 milímetros em 5 dias. As madrugadas seguem com temperaturas um pouco mais amenas, a gente observa que as temperaturas sobem um pouco mais, variando de 9 a 11 graus na maior parte das áreas produtoras. Uma temperatura ideal para a germinação são temperaturas acima de 10 graus. No decorrer do terceiro período, entre os dias 4 e 9 do mês de junho, continua chovendo de forma abrangente. O volume de água não deve ser tão alto, mas como eu falei anteriormente, nas áreas que estão mais encharcadas, esse excesso de umidade já atrapalha bastante o desenvolvimento das culturas. A gente observa aqui previsão de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Neste período, a temperatura sobe um pouco mais. Já nesse período do dia 4 ao dia 9 de junho, a temperatura mínima deve ficar por volta dos 14 aos 17 graus, então uma temperatura bem melhor para o plantio e germinação dos grãos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Em relação à venda da soja norte-americana, nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou os seus dados de vendas e exportações, que continua trazendo registro para a temporada 2016-2017. Essa semana, encerrada no último dia 18 de maio, conseguiu, inclusive, superar em 120 mil toneladas a semana anterior, tendo um registro acima de 472 mil toneladas de soja vendidas em uma semana. Para uma safra que já superou a marca de vendas, é um volume bastante interessante. Observe aqui que na semana os americanos venderam 472.741 toneladas. Safra total com comercialização de 57.820.000 toneladas da oleaginosa, mostrando a movimentação em relação àquilo que vem acontecendo ou aconteceu nesta última semana. Para os norte-americanos, as vendas que foram até agora totalizadas ultrapassam em 2 milhões e 20 mil toneladas a meta de exportação para a temporada 16-17. É o que nós vamos ver nesse gráfico aqui. Você observa que as vendas totais são de 57 milhões 820 mil toneladas, meta de exportação em 55 milhões 790 mil toneladas. Até o dia 18 de maio segue firme, segue com bom desempenho as vendas de soja nos Estados Unidos. Vamos ver agora como é que soja em Chicago reage, soja em Chicago que vinha subindo nesta manhã, até motivado por conta dessas vendas melhores e mais uma vez o petróleo dando sinais de reação, e isso ajuda o complexo soja. Nesse momento nós temos inversão do mercado, soja que vinha em alta agora cai. Posição de julho recua 0,42% a 9 dólares 44 centos o bushel. Agosto com queda de 0,42%, 9 dólares 46 centos por bushel. Setembro, 9 dólares 43 centos por bushel, com queda de 0,47%. Novembro com recuo de 0,52% a 9 dólares 43 centos por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago.
Informações agora para o dólar no Brasil, fator determinante na formação dos preços dos produtos agrícolas do país que são exportáveis. Moeda norte-americana, que na semana passada operava próxima à casa dos R$ 3,10, explodiu na quinta-feira, fechando o dia 3,38, registrando a maior alta diária dos últimos 18 anos. Isso aconteceu depois da delação premiada dos donos da JBS, que envolveram o presidente Michel Temer. Desde a última quinta, o dólar voltou a recuar um pouquinho, mas ainda assim vem operando próximo à casa dos R$ 3,30, pouco abaixo disso. Nesta última quarta-feira, a moeda encerrava R$ 3,27 no Brasil. Hoje oscilava pouco em relação a ontem. Vamos aos negócios de agora. Neste momento, vem com leve alta de 0,15%, vindo negociada a R$ 3,28 mais 6. E por aqui a gente vai para um rápido intervalo. Fique com a gente, no próximo bloco tem assunto sobre o milho. Você vai ver como deve se comportar o preço do cereal no Mato Grosso daqui para frente. E falando em Mato Grosso, daqui a pouco você vai ter as informações ao vivo de um evento que busca soluções para o agronegócio. Aproveita que nós vamos para o intervalo para entrar em contato. O WhatsApp do Agricultura BR é o 67 99656 2266. Nós voltamos já. Em Cuiabá, do estado do Mato Grosso, acontece um seminário no qual se discute soluções para o agronegócio do Mato Grosso e também de todo o país. O seminário é chamado Força do Campo e nossa equipe está ao vivo lá em Cuiabá, na capital mato-grossense, para trazer os principais destaques de mais esse evento voltado para o homem do campo. Vamos ao vivo para lá, então, conversar com a jornalista Rafaela Fávaro, que tem os destaques. Olá, Rafaela, boa tarde. Uma boa tarde, Juliana, Fabiano, a todos que nos assistem. Estamos ao vivo, direto aqui de Cuiabá, capital mato-grossense, onde acontece o seminário A Força do Campo, que é promovido pelo Banco Santander em parceria com o governo do estado. Na abertura do evento, logo de manhã, falaram os ministros, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o governador do estado, Pedro Taques, e também o presidente do banco, Sérgio Real. Uma informação muito importante que foi passada pelo ministro da Agricultura é em relação ao Plano Safra. Ele afirmou que ele será lançado na próxima semana e deverá ter uma taxa de juros cerca de 1% abaixo do que no ano passado. Bom, para falar um pouquinho sobre esse evento, nós estamos aqui com o Paulo Bertolani, ele é superintendente de agronegócios do Santander. Paulo, qual foi a ideia, de onde surgiu essa ideia de trazer esse seminário aqui para Cuiabá? Bom dia a todos. Esse é um trabalho que nós já estamos desenvolvendo há 2 anos. A estratégia é nos aproximarmos dos governantes, dos principais interlocutores dessa economia rica do Centro-Oeste e particularmente o Mato Grosso, pela representatividade que tem o Mato Grosso no cenário nacional. Para nós é uma oportunidade de estarmos interagindo com todos os produtores, a classe empresarial. E a ideia é nós repetirmos isso continuamente a cada ano, trazendo para esses fóruns de debate, que é muito rico, toda essa interação que nós fazemos com toda a sociedade local. Nos últimos anos, o Santander tem investido muito nesse setor do agronegócio, tentando conquistar mesmo essa carteira. Quais são as principais ações do banco? Sim, nós definimos uma estratégia de estarmos no interior do país, né? Com isso, nós inauguramos já lojas agro, que são agências vocacionadas para esse mercado potencial, onde nós não estávamos atuando com tanta intensidade. Esse é um projeto que ele vem avançando, né, no interior do país. Aqui para o Mato Grosso nós já definimos mais 3 lojas nesse ano, nós inauguramos 3, serão mais 3 e segue avançando. Esse é um dos projetos. O outro é a caracterização, a segmentação. Nós criamos um segmento do agronegócio dentro das agências vocacionadas, ou seja, nós temos já uma equipe de gerentes que conhecem, sabem fazer isso, e eles estão dedicando todo o tempo para o atendimento aos produtores. E também todo um desenvolvimento de tecnologia para que haja um encurtamento dos processos, para que nós possamos ter uma resposta rápida e atendermos toda a expectativa de todo o público, que esse é um setor que exige especialização e resposta rápida. Ok, muito obrigada, Paulo, pelas suas informações.
Bom, e nós seguimos aqui no seminário A Força do Campo, que acontece em Cuiabá. Aconteceu agora há pouco, vocês devem ter percebido o pessoal saindo aqui atrás da gente. Estava tendo uma mesa de discussão em relação à sustentabilidade. Agora à tarde, mais algumas mesas de discussão também acontecerão aqui, principalmente em relação ao mercado da carne. Nós acompanhamos tudo aqui de Cuiabá e trazemos ao longo da nossa programação mais informações. Juliana, Fabiano, é com vocês aí em Campo Grande. Rafaela, obrigada por essas primeiras informações aí do evento em Cuiabá. A gente quer pedir para a produção ver se a gente consegue ainda manter o contato com a Rafa para perguntar um pouquinho mais sobre o Plano Safra. Rafaela, você comentava há pouco que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que está presente no evento, deu indícios de que ele vai ser divulgado na semana que vem. A gente queria um pouquinho mais de detalhes, caso você tenha alguma informação, por favor. Claro, Juliana. Bom, nós conversamos agora há pouco, inclusive, com o ministro Blairo Maggi em relação a esse assunto. Ele disse que o plano está praticamente pronto, agora só precisam ser definidas como serão publicadas as normativas, que o plano deve sim ser anunciado na próxima semana. Ele falou que o montante, o volume de recursos que deve ser disponibilizado no Plano Safra 17/18 será um pouco maior do que no ano passado. Ele não deu o valor exato, mas ele disse que deve ser um pouco maior do que no Plano Safra 2016-17, e ele diz também essa questão dos juros. Ele falou que foi a principal discussão com o Ministério da Fazenda, a questão dos juros, que o Ministério da Fazenda gostaria de manter os juros do ano passado, mas o ministro da Agricultura afirmou que os juros desse ano do Plano Safra serão 1% menores do que no ano passado. Ele afirmou ainda que as tratativas só não avançaram mais ontem por conta daqueles protestos que aconteceram lá em Brasília, por conta também da invasão do Ministério da Agricultura. Mas ele disse que está tudo pronto para o lançamento, faltam apenas alguns ajustes técnicos e que na semana que vem deve sair então o Plano Safra 17/18. É com vocês em Campo Grande. Ok, Rafa, muito obrigada então por essas informações, bom trabalho para vocês por aí. E daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes direto de Cuiabá, capital mato-grossense, onde também está o repórter Valdir Pacheco, que vai trazer mais detalhes desse evento A Força do Campo. Bom, a colheita do milho safrinha começou pelo Brasil. Quem deu start foi o estado do Mato Grosso, que deu início aos trabalhos na semana passada. As informações do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, dão conta de que o estado colheu, até o momento, cerca de 0,25% de toda a área que foi cultivada. Bom, a safra por lá vai ser cheia, como já estava sendo previsto. E essa situação toda traz pressão nos valores pagos pela saca do cereal. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os valores da saca do milho vêm registrando perdas frequentes por lá, diante da colheita desta que vai ser a sua maior safra de milho da história. Uma informação positiva em relação a isso tem a ver com os pecuaristas. O valor do milho cai, portanto, melhora a relação de compra de milho para cada boi gordo. Um estudo feito pelo Instituto do Mato Grosso comprova que é possível, para comprar 1 tonelada de milho, em abril, o pecuarista precisou de 2,65 arrobas de boi gordo. Essa relação de troca, milho e boi gordo no estado do Mato Grosso, que se sucedeu no mês de abril, foi o menor valor desde dezembro de 2015. De acordo ainda com o Instituto, a tendência é de que essa relação melhore ainda mais com a oferta de milho crescendo no estado, em medida em que a colheita for ganhando força. Bom, e encerrou nesta última quarta-feira em Campo Grande o evento Confinar, que discutiu soluções a respeito do confinamento, momento atual também da pecuária por conta da JBS. E neste caso teve várias soluções, principalmente para os produtores que trabalham com integração e que têm movimentações diferentes na hora de fazer o corte do milho, por exemplo, para alimentação animal, e como conseguir também melhores resultados. Esse foi o assunto da entrevista que o consultor de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, fez com o engenheiro agrônomo Léo Brito. Léo, Mato Grosso do Sul tem 9,5 milhões de toneladas para colher de milho segunda safra. Excepcional a lavoura de milho, graças a Deus, até agora. Brasil tem 61 milhões de toneladas. Você como produtor, você como técnico, qual é o caminho que você pode falar para os nossos telespectadores a respeito de o que fazer com essa super safra de milho?
Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar um pouco do que a gente faz. Esse ano é um ano difícil, né? A gente tem vários desafios pela frente. No nosso caso, a gente trabalha com uma gestão de risco, então a gente já tem alguns contratos fechados anteriormente, então a gente já tem alguns compromissos com o milho que nós estamos para colher. E a gente como o milho, a tendência de milho é de baixa, a gente estava com a ideia de produção de silagem de milho, de planta inteira, e de silagem de espiga para engorda em confinamento. A gente está com um projeto de terceirização no confinamento, então esse milho vai com esse destino, parte desse milho vai para esse destino. Léo, você falou uma coisa que é interessante, que poucos produtores fazem. Você amarrar o preço antes de plantar, possivelmente. Só para ter uma ideia, que preço você conseguiu fechar essa soja que você colheu agora, esse ano, e entregou agora? Qual é a base de média de preço que você conseguiu fechar? O ano passado a gente conseguiu aproveitar as altas do mercado, a gente chegou a travar preço de soja até R$ 72. Agora na colheita, a oferta de soja foi muito grande, foi uma super safra para todos. Então a gente conseguiu até R$ 60 e agora no final R$ 54, R$ 55 o preço. Esse é importante um depoimento dele, porque você vê de 70 para 54, nós estamos falando numa redução de mais de quase 15, 18%, é muita coisa. Isso aí, talvez nesse momento, o lucro de você, quem não fechou, fica difícil, né? 54 para você cobrir os custos de produção não é fácil. Mas vamos lá, uma outra coisa importante que vocês fazem, que eu acho que é um caminho natural da agropecuária brasileira, é a integração. Você deve estar, nesse momento, com braquiária junto com milho. Sim, a gente não planta a nossa área total de soja com milho safrinha. A gente planta também uma porcentagem de braquiária solteira. E para a próxima safra de soja, a gente planta o milho com braquiária. E o comportamento dessa braquiária nesse momento, na tua opinião, como produtor e como técnico? Olha, a gente tá tendo bastante sorte com o clima, né? A gente teve bastante chuva nos últimos dias e temperatura favorável, então o desenvolvimento das forrageiras, tanto o milho quanto a braquiária, eles estão com um desenvolvimento muito bom. E em breve a gente já está utilizando as braquiárias com gado nesse momento e em breve a gente já deve estar colhendo a silagem de planta inteira e de espiga. É isso aí. Muito obrigado, Léo. Eu acho que é importante você falar, você é um produtor, é um técnico, você vem de uma família de agrônomos, de produtores. Esse depoimento seu é muito importante para o senhor e para a senhora que estão nos assistindo. Muito obrigado, até uma outra ocasião. Eu que agradeço. Este foi João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA, trazendo destaques direto do Confinar 2017, que acontece nesta semana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, ele comentava a respeito da safra de milho e a gente traz agora como estão os valores praticados pelo cereal nos 3 estados produtores da região centro-oeste do país. O preço vem em queda por conta dessa safra volumosa que está chegando. Vamos acompanhar os valores então, tomando como base, em primeiro lugar, o estado do Mato Grosso. No acumulado de 5 dias, o estado registra uma baixa significativa de 5,71% no preço. Lá atrás, no dia 19 de maio, sexta-feira da semana passada, o preço praticado no estado era de R$ 17,50 a saca. O valor se manteve na segunda-feira desta semana, dia 22, e na terça, dia 23, recuou para R$ 16,75. No dia 24, quarta-feira, caiu para R$ 16,50. Patamar se mantém até esta quinta, dia 25, R$ 16,50 pela saca de 60 quilos do grão. A queda também é vista para Mato Grosso do Sul e Goiás, mas não é tão expressiva assim quanto no estado mato-grossense. A gente acompanha agora os valores pagos pela saca do milho em Mato Grosso do Sul, onde no acumulado de 5 dias houve um recuo de 1,20%. Na sexta da semana passada, dia 19, o valor era de R$ 20,75 na média estadual. O preço se manteve assim até a terça-feira desta semana, dia 23,
quando na quarta, 24, recuou para 20,50. O patamar se mantém assim também nesta quinta-feira, dia 25. Para a gente finalizar, vamos aos valores do cereal no estado de Goiás. Também houve recuo nestes últimos 7 dias para o estado goiano. Vamos acompanhar de quanto ele foi. Foi de cerca de 2,5%. Na sexta-feira da semana passada, dia 19 de maio, o valor praticado era de R$ 20. Essa semana abriu mantendo o preço e na terça, dia 23, caía para R$ 19,25. O estado de Goiás chegou a registrar uma pequena recuperação nos valores na quarta-feira, dia 24, voltando a levar o preço para R$ 19,50 a saca. Nesta quinta, dia 25, o preço se mantém, mas ainda assim abaixo do registrado na sexta-feira da semana passada. Bom, vistos os valores do mercado físico, a gente dá uma olhadinha agora no cenário futuro do milho no Brasil. Milho negociado na Bolsa Paulista vem operando com tendência de alta para as posições de mais longo prazo. A de setembro, que é a de mais curto prazo, negociada agora, tem 3.110 contratos a R$ 27 a saca. Esta posição vem com leve queda de 0,04% em relação ao fechamento de ontem. O milho para entrega em novembro deste ano, vem com alta expressiva de 1,5%, negociando a saca agora a R$ 27,80 e a posição de janeiro do ano que vem opera a R$ 29,20 a saca. Essa posição ela sobe 0,62% agora. Por aqui o assunto segue sendo milho agora no cenário internacional. E nesta quinta-feira houve informação de vendas avulsas feita por exportadores norte-americanos de milho para entrega na temporada 2016-2017. Veja conosco como é que ficou então essa venda avulsa. Foi o volume de 115.400 toneladas, destino não declarado ainda sobre a safra antiga. Portanto, safra 2016-2017, para nós a safra 16-17 aqui no Brasil é muito atual. Para os americanos que já estão cultivando a safra 2017-2018, já é chamada de safra velha. E vamos falar também do outro relatório importante, porque se hoje é quinta-feira, teve relatório de vendas e exportações. Esse relatório trouxe a movimentação de comercialização até o último dia 18. Vamos saber como é que ficaram, então, essas vendas. Foram menores do que a semana anterior. Observe aqui o milho conosco. Milho norte-americano, semana encerrada no dia 18 de maio, 457.211 toneladas, ficou abaixo, portanto, mesmo daquilo que tinha sido comercializado uma semana antes, ficou aí cerca de 200.000 toneladas abaixo. Vendas totais americanas de milho para a temporada 16-17, 53.250.000 toneladas de milho já foram comercializadas pelos norte-americanos. Com isso, vai se aproximando das vendas que são esperadas para toda a temporada. As vendas esperadas para a temporada passam da marca de 56.500.000 toneladas, é o que você confere comigo agora. Você vê o comparativo da meta de exportação e com o total vendido. Total de 53.250.000 toneladas, meta de exportação 56.520.000 toneladas de milho. É assim que vem as vendas norte-americanas. É claro que é um passo bem mais lento do que as comercializações com a oleaginosa, com a soja, mas milho também vem num bom volume, num bom ritmo de vendas nessa temporada 2016-2017. O assunto agora é milho negociado na Bolsa. Vamos ver como é que está o milho em Chicago. Temos aqui milho em Chicago com leve recuo hoje. Julho com queda de 0,26%, $3,70. Setembro, $3,78 por bushel, queda de 0,26%. Dezembro com recuo de 0,25% a $3,88 o bushel. A gente traz, a partir de agora, informações para as culturas de inverno. Trigo, aveia, canola, cevada, entre outras. Na região sul do Brasil, que é onde elas são cultivadas, na maior parte das vezes, o clima
tem mantido a boa umidade do solo. Tem chovido bastante, inclusive até demais em algumas regiões. Essa situação que mantém, portanto, o solo úmido também acaba atrapalhando as atividades de campo. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta no sul do Brasil nos próximos dias. Desde ontem, temporais voltaram a atingir o Rio Grande do Sul e nesta quinta-feira a aproximação de uma frente fria traz risco para mais tempestades no estado gaúcho. No decorrer dos próximos dias, esse sistema vai avançar lentamente e tem previsão para altos volumes de água, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O solo na região sul está bastante encharcado. Em toda esta área rosa no mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Isso beneficia principalmente o desenvolvimento das lavouras de milho, segunda safra, no Paraná. Mas, por outro lado, atrapalha também as atividades no campo, especialmente colheita do feijão neste momento. No decorrer dos próximos dias, a expectativa para altos volumes de água, como eu adiantei, a previsão é para altos volumes principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Algumas áreas podem receber até mais de 100 milímetros em 5 dias, então é uma chuva que tem potencial para transtornos. Enquanto isso, no Paraná, o volume de água deve ser menor aqui entre o leste, sul e extremo oeste do estado e sobre a metade norte, a previsão é de tempo mais seco. Isso favorece as atividades no campo, até mesmo a colheita do café no norte paranaense. No decorrer do segundo período, entre os dias 30 de maio e 4 de junho, a previsão é de chuva ainda abrangente em boa parte do interior da região sul e desta vez o volume será mais expressivo entre o norte gaúcho, interior catarinense e sul paranaense. Deve chover mais de 30 milímetros nas áreas mais atingidas. E no decorrer do terceiro período, mais uma vez, a expectativa de chuva abrangente nos 3 estados, com volume um pouco maior na fronteira oeste e no sul gaúcho, onde deve chover mais de 30 milímetros. A expectativa é que o inverno seja bem mais úmido sobre o sul do Brasil. Então, teremos a continuidade dessa frequência de chuva e também com volumes mais altos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos agora às informações de mercado para o trigo. Acompanhe comigo na sua tela o preço pago pela tonelada do cereal no Paraná e também no Rio Grande do Sul. O mercado paranaense nos últimos dias vinha operando com tendência negativa, quando nesta quarta-feira, 24 de maio, trouxe o valor para casa dos R$ 610 mais uma vez. Foi uma alta no dia de quase 0,5%, levando, portanto, o preço da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador para esse valor aí, R$ 610,95. O preço praticado por lá oscilou bastante no acumulado deste mês de maio e agora vem registrando leve ganho em relação ao fechamento do mês passado, alta de 0,25%. Já no estado do Rio Grande do Sul, o preço do cereal vem subindo com força neste mês de maio. Já tem alta superior a 5% na comparação com o fechamento de abril. Acompanhe conosco na sua tela o valor apurado pelo CPEA para o trigo tipo brando. Esta última quarta também foi de valorização por lá. Preço da tonelada foi para R$ 544,29. Alta forte no dia de quase 2,5%, ajudando a subir então para 5,27% o acúmulo neste mês de maio. Por aqui o trigo segue sendo destaque. Agora vamos saber como é que vem o mercado futuro para o cereal lá na Bolsa de Chicago Internacional. Temos aqui posição de mais curto prazo estável, com ligeira queda de 0,05% a $4,32 o bushel. Setembro com recuo de 0,16%, $4,45 o bushel. E dezembro a $4,67 o bushel, com queda de 0,16%. Assim vê os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. E veja no próximo bloco que o Banco Rabobank eleva a expectativa de déficit global de café para a nova temporada. E ainda hoje, informações a respeito do Plano Safra 2017-2018. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes.
E esta semana tem sido muito especial para a pecuária brasileira por conta da qualidade, da genética e rusticidade dos animais da raça Senepol. Aliás, essa semana está em contato com grandes eventos, com grandes leilões que você acompanha e realiza grandes negócios sempre aqui pelo canal do Boi. Na noite de hoje, por exemplo, temos mais um leilão como esse, um leilão que vai trazer em oferta embriões. Mas para falar um pouco a respeito da raça e também um pouco da disponibilidade dessa genética que vai estar disponível na noite de hoje, eu vou falar com a Rosa Cabral, ela que está lá em Barretos, na sede da 3G, e vai falar um pouco para nós a respeito desse assunto. E que cenário bonito, Rosa Cabral, combina bastante com essa semana que é bastante especial para a pecuária brasileira. Rosa Cabral, eu sei que você tem convidados aí e nós queremos saber o seguinte: primeiro, a organização dessa semana, os leilões dos eventos e o que o pecuarista, o produtor rural, o selecionador pode esperar para a noite de hoje. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham o seu programa de grande audiência no Brasil. É um prazer estar no Agricultura BR falando de pecuária na nossa casa, Canal do Boi, né? E aí, com relação a essa organização, Fabiano, olha, é uma semana recheada realmente de qualidade genética. Você abriu bem aí falando da qualidade aqui, não é? E o Neto Garcia, não é, que é o dono da casa aqui, Senepol 3G, da terceira geração da família Garcia, está ao meu lado e sim vai fazer, responder, não é, com relação a essa semana e o que nós temos para hoje à noite, né, Neto? Quase na hora do almoço, agora tendo uma palestra. Nós estamos finalizando a última palestra agora, antes do almoço. Vamos servir um almoço logo para continuar o ciclo de palestra no período da tarde, Rosa. Bom, mas o Fabiano perguntou pra gente o que nós temos aí nessa semana e, por exemplo, hoje à noite, né? Nós temos leilão de embriões pelo Canal do Boi. Exatamente. Ontem foi a primeira etapa com os touros, 100% de venda, total sucesso. E hoje nós vamos para a parte dos embriões. Vão ser vendidos hoje 900 embriões, todos em pacote de 15 embriões, cada pacote que vai levar com garantia mínima de 5 prenheses, que são os 33%. E linkando aí com o Fabiano da agricultura, que nós também estamos envolvidos com toda a parte de agricultura, plantio de cana, soja, tudo. Nós chamamos os embriões, Fabiano, de sementes para o futuro, que são as sementinhas que nós vamos plantar de Senepol, para quem quiser adquirir uma genética de qualidade, animais de destaque, das principais doadoras nossas. Aquela semente selecionada e produzida por excelentes empresas de agricultura, nós fazemos isso na pecuária também, estamos oferecendo hoje a partir das 8 horas pelo Canal do Boi. Essa sementinha aí que tem todo um trabalho de seleção por trás, não é, Neto? E aí o que o produtor, o criador pode esperar, não é, do Senepol 3G? O que nós queremos quando abrimos a venda de embriões? É oferecer o que nós temos de melhor, o que nós temos garantia do que nós estamos falando. São as principais doadoras que hoje estão produzindo os nossos touros de destaque, as nossas doadoras de destaque, as fêmeas que vêm para o nosso leilão. E essa palestra que está tendo agora fala muito disso, avaliação genética, avaliação fenotípica dos animais. A Renata do Instituto Zootecnia de Sertãozinho trouxe isso muito a critério para o pessoal entender o que é. E em cima de todo esse trabalho que nós estamos fazendo, nós selecionamos melhores acasalamentos, direcionamos esses acasalamentos das doadoras com os principais touros importados e nacionais, para estar oferecendo realmente uma genética, um pacote genético de embrião de alto valor genético e com a confiabilidade que a 3G sabe o que está falando, do que produzimos, do que nós temos a certeza que foi muito bem feito. E aí, com certeza, o comprador, o investidor vai ter essa qualidade toda também na sua casa. Exatamente, porque pensar hoje em levar um produto para casa, leva um pacote fechado de tecnologia que tem todo um estudo lá atrás. E é uma preocupação que vocês têm hoje em atender essa cadeia da pecuária. Costuma-se ver muitos projetos pecuários de 10, 20, 30 anos. Então, o que a gente imagina disso? Imagina uma pessoa que trabalha, por exemplo, nós que estamos praticamente há 10 anos trabalhando, melhorando geneticamente nossos animais, selecionando realmente os melhores animais que nós temos, aquela doadora, aquela fêmea que produz um bom bezerro. Então, é diferente você pegar uma pessoa que começou a selecionar a partir de ontem e uma pessoa que tem 10 anos de seleção. Isso nós vamos muito para a parte de confiabilidade da produção, do que nós estamos direcionando para o mercado. E esse cuidado tecnológico nós temos que ter desde lá de trás, que nós viemos melhorando a cada ano, e investindo muito na parte de avaliação e melhoramento para chegar nos resultados que nós estamos tendo hoje. Tá certo. Rapidamente, vamos convidar o pessoal?
Bom, fica o convite hoje a todos que acompanham ou estando na região de Barretos para vir aqui conosco ou pelas lentes do canal do Boi, a partir das 20 horas da noite, leilão embriões Senepol 3G convidados, sementes para o futuro. Tá certo, Neto. Obrigada pela participação aqui no programa do Agricultura BR, não é? Que tem uma grande audiência no Brasil e a gente aproveita isso, então, levando o Senepal aí para toda a região do Brasil que está mapeando, viu, gente? Bom, Fabiana, eu volto com você. Tá certo, Rosa. Rosa, dá um grande abraço aí ao Neto. Já fica o convite para eles retornarem ao programa, porque essa semana não acaba hoje. Hoje você tem essa grande oportunidade com embriões. E é importante lembrar que quando você faz aquisição de embriões ou de animais de um selecionador como é a 3G, você acaba adquirindo um know-how de todos esses anos de experiência e seleção que ela trabalhou, que ela atua nesse mercado de pecuária. E aí, quando você introduz isso ao seu rebanho, introduz esses indivíduos ao seu rebanho, é quando você tem essa evolução genética, esse resultado que é muito importante para a pecuária nacional. Então não perca. Na noite de hoje, a partir das 20 horas, portanto, Canal do Boi com embriões da 3G, grande evento, grande leilão aqui pelo Canal do Boi. E o banco holandês Rabobank elevou a sua expectativa de déficit global de café no mundo na temporada 2017-18. O órgão aumentou em 1,5 milhão de sacas de 60 quilos do grão a sua projeção apresentada em maio, na comparação com os números de abril. Veja comigo na sua tela que no mês passado o banco estimou déficit global de 5.300.000 sacas de 60 quilos do grão. Agora, em maio, aumentou essa expectativa para 6.800.000 sacas. O déficit é a diferença negativa entre o volume de produção do grão contra a sua demanda, ou seja, a demanda maior por café está maior do que a expectativa de produção do grão nessa nova temporada. Por isso, a expectativa de todo esse volume que deve faltar no mercado. O Rabobank estimou ainda a projeção da produção global do grão em 153 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Mas esse número não se alterou não em relação ao levantamento apresentado no mês de abril. O que trouxe mudanças foi a menor demanda. Para o Brasil, o banco também apresentou a sua expectativa de produção para a safra que já está sendo colhida. A expectativa do Rabobank é de que o Brasil tenha uma colheita de 49.200.000 sacas de 60 quilos do grão. O volume ficou quase 4 milhões de toneladas acima do que estimou a Conab na semana passada, projetando a safra em 45.560.000 toneladas. Aqui no Brasil, a colheita da safra de café já começa e ela é mais intensa para a colheita da variedade Conilon. O Conilon começou a ser colhido em primeiro lugar no estado de Rondônia, segundo maior produtor da variedade no Brasil, e depois também ganhou força no estado do Espírito Santo, estado capixaba. Apesar do volume já ser grande para ter negociação, de acordo com o CPEA, os negócios seguem lentos. Isso porque o preço pago pela saca hoje em dia é baixo, na opinião dos cafeicultores, o que desestimula totalmente as negociações. Acompanhe comigo na sua tela agora o que mostra o CPEA em relação aos valores, tomando como base o estado capixaba. Oscilação acontecendo no mercado nestes últimos dias, desde quinta-feira da semana passada, dia 18 de maio, até a segunda-feira desta semana, a gente via um movimento de alta. A terça-feira foi de baixa e a quarta-feira voltou a registrar ganhos. Nesta última quarta, preço da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação peneira 13 acima, fechou a R$ 411,56. Apesar de os cafeicultores dizerem que o preço está baixo, ele já ganhou bem esse mês. Ganhou mais de 5% na comparação com os preços de abril. Confira conosco, então, como é que vem os negócios com o café robusta nesse momento, negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha conosco aqui o que vem acontecendo com o mercado futuro. Temos aqui café robusta que vem com uma boa movimentação de estoques em relação ao que se tem
de previsão no mundo, e nós temos hoje aqui todas as posições de curto prazo abaixo de $2.000, já temos nos últimos 2 dias nessa situação, mas hoje apresentando uma ligeira recuperação para a posição de julho, que vem com alta de 0,47%, com $1.914 por tonelada em negociação, setembro $1.932 por tonelada, com alta de 0,41%, novembro alta de 0,15%, $1.934 por tonelada, assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR traz em destaque agora a colheita de café no Brasil para a temporada 2017-2018. Os dados que você vai ver agora são da consultoria Safras e Mercado, que aponta para um ligeiro aumento, uma ligeira evolução entre a última semana e a semana encerrada no último dia 23, chegando agora a colheita de café no Brasil a 15%. De acordo com a empresa de consultoria, isso ocorre, esse aumento na colheita pequeno entre uma semana e outra, por conta das questões climáticas que acabaram atrapalhando os trabalhos de campo em muitas das áreas de produção. Vamos ver então como é que vem os dados relacionados à colheita de café, lembrando que são números das Safras e Mercados, que mostra que até o dia 23 de maio, 15% de todo o café previsto para a produção no Brasil já havia sido colhido. Uma semana antes, no dia 18, estava em 11%. Comparando ao que acontecia exatamente há um ano, estava em 17%, portanto 2 pontos percentuais de atraso para a colheita do café no Brasil. Levando em conta a estimativa da consultoria, lembrando que a consultoria estima 51 milhões de sacas de produção no Brasil neste ano, já foram colhidas 7.440.000 sacas de café. Em comparativo com o ano passado, está atrasado, como você viu. É atraso também apresentado, se você considerar a média dos últimos 5 anos, que estava em 16%, então 1 ponto percentual de atraso. O principal fator realmente foi a questão climática, que fez com que os cafeeiros parassem um pouco o ritmo de colheita em várias das regiões produtoras que tinham condições de ter avançado nessa semana encerrada no último dia 23 de maio. A gente volta a destacar o mercado do café no cenário físico nacional, mas agora com foco para a variedade arábica. De acordo com o CPEA, este mês de maio tem registrado perdas nos valores pagos pelo grão, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. Vamos acompanhar os valores, então, de acordo com este gráfico. Veja que há uma sequência de quedas no valor pago pela saca de 60 quilos do grão. Na quinta-feira da semana passada, de 18 de maio, o patamar estava em R$ 458. Já nesta quarta-feira, 24 do mês, o valor já está em R$ 453,09 a saca. No acumulado do mês de maio, o mercado oscilou bastante. O dólar, na semana passada, até chegou a elevar um pouquinho os valores, como a gente viu ali no dia 18 de maio acontecendo, mas no acumulado do mês, o preço vem mais baixo na comparação com o mês passado. A queda é de 1%. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios para a referência internacional, é a principal aqui para o Brasil também. Café em Nova York influencia diretamente os negócios no país e vem apresentando um recuo. Posição de julho cai 0,54%, $1,27 a libra peso. Setembro, $1,30 a libra peso, com recuo de 0,42%. E dezembro, com queda de 0,55%, $1,33 por libra peso. É o andamento da colheita no Brasil e também ainda os norte-americanos acreditando num estoque naquele país maior para o café arábica. Veja no próximo bloco que o preço do feijão carioca aqui no Brasil disparou, se encontra agora no patamar mais alto desde 2010. Vai ver os destaques também para a fruticultura nacional daqui a pouco no Agricultura BR.
E na manhã de hoje, a Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul e a Associação dos Produtores de Soja e Milho lançaram um aplicativo e também estudos que foram realizados em torno do mapeamento econômico e também de plantio para as lavouras do Mato Grosso do Sul. A intenção é fazer com que se tenha um gerenciamento mais aplicável para os produtores rurais, e este foi o assunto da entrevista da repórter Miriam Valadares, que esteve lá com o presidente da ProSoja, Cristiano Bortolotto. Esse evento de hoje a gente mostra um projeto que começou lá em setembro do ano passado, em levantar de uma forma sistêmica, de uma forma consistente, todos os dados de custo de produção, a rentabilidade que o produtor efetivamente tem e trazer essa informação não só para o produtor. Claro que para o produtor isso daí é uma informação fundamental para a gestão da sua propriedade, mas para toda a sociedade, para todos os agentes envolvidos com a produção, para podermos fazer ações efetivas de poder diminuir os impactos de uma possível queda na rentabilidade e aumentar e melhorar as possibilidades de rentabilidade do setor. E agora que essa situação já está estabelecida e a gente não tinha o aplicativo ainda, de que forma a entidade pode apoiar o produtor, conversar com o produtor, mostrar saída para o produtor? A entidade, com os dados, com as informações que a gente tem a partir do levantamento de custos, a partir de informações consistentes de quanto custa a sua lavoura, a entidade toma ações proativas, identificando onde estão os gargalos para que esses preços, os custos, enfim, aquela matriz que afeta a rentabilidade do produtor, aonde a entidade vai, de uma forma cirúrgica, atuar para poder melhorar a sua rentabilidade. Qual é a análise que você faz, então, da safra atual de milho? A safra atual de milho, ela vem num excelente desenvolvimento com relação à produção, à produtividade. O clima, ele vem no estado todo correndo de uma forma fantástica. Claro, em algumas regiões, por exemplo, na região sul, podemos dizer, eu vinha discutindo agora com os técnicos, podemos dizer que possivelmente teremos um probleminha de produtividade, não por conta do excesso de chuva, começa a aparecer algumas doenças no milho, que vai diminuir um pouquinho a produção, mas nada que diminua em cima da nossa projeção. Como nós sempre falamos, as nossas projeções a gente sempre faz considerando algumas intempéries, sejam elas climáticas ou de produção, doenças, pragas, enfim. E mais uma vez o clima prejudicou a produção de feijão do Brasil e causou elevação expressiva dos preços e de maneira muito rápida. As recentes geadas que aconteceram na região sul do estado do Paraná há algumas semanas trouxeram prejuízos para as lavouras do grão que estavam prestes a serem colhidas. E com isso, a oferta do produto, em especial da variedade feijão carioca, despencou no Brasil. A oferta ficou baixa no país inteiro porque era o Paraná o estado responsável por garantir maior abastecimento dessa variedade nessa fase do ciclo aqui no Brasil. Toda essa situação causou elevação expressiva nos preços. Na semana passada, os valores subiram muito em todo o país. De acordo com o IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, os valores atuais se encontram agora no patamar mais elevado desde o ano de 2010. Na segunda-feira dessa semana, a Agricultura BR já havia noticiado essa situação e trazido os valores da semana passada e a evolução rápida nos preços. Nessa semana, o preço do feijão também abriu com movimento de ganhos. A segunda-feira foi mais um dia de elevação expressiva. A terça-feira houve estabilidade e esta última quarta, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo, foi o primeiro dia de recuo depois de muitos de elevação. Ainda assim, há uma elevação expressiva de 50% nos preços do grão em apenas 10 dias. É o que a gente vai acompanhar agora. Veja comigo na sua tela como que o preço do feijão carioca, nota 8,5, se comportou no mercado de São Paulo nestes últimos dias. No dia 15
de maio, segunda-feira da semana passada, o valor era de R$ 190 a saca. Na quarta-feira, dia 17, já saltava para R$ 240 e na sexta, dia 19, para R$ 295 a saca. Segunda-feira desta semana teve ganhos, a terça-feira também registrou o mesmo valor de R$ 330. E a quarta, dia 24, teve o primeiro recuo depois de muitos de elevação. O valor fechou essa última quarta em R$ 285 a saca de 60 quilos do grão. Ainda assim, há uma alta de 50% em apenas estes 10 dias. De acordo com o IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, é possível que em breve essa alta toda apareça nas gôndolas dos supermercados e seja refletida então para o preço final ao consumidor. E a gente segue falando sobre o feijão por aqui. Vamos agora saber mais sobre esse clima que tanto prejudicou a safra no Paraná, se há ocorrência de novas situações climáticas que podem prejudicar a plantação. Quem traz os destaques é a Nadiara. As chuvas frequentes e com volumes expressivos garantiram boas condições de desenvolvimento das lavouras de feijão durante os últimos períodos. No entanto, agora o excesso de umidade pode ser um problema, principalmente para o sul do Brasil. As localidades que ainda estão colhendo, especialmente feijão segunda safra, podem ter problemas nesses próximos dias, porque há previsão para altos volumes de água. Deve chover mais de 100 milímetros no interior gaúcho e algumas áreas de Santa Catarina. Também vai continuar chovendo sobre o extremo norte do país e áreas litorâneas do Nordeste. A chuva contribuiu bastante também para o desenvolvimento das lavouras de feijão sobre o estado do Ceará, onde a chuva retornou recuperando um longo período de seca sobre o estado. Agora, no interior do Brasil, o tempo seco ganha cada vez mais intensidade. Até o finalzinho agora do mês de maio, a expectativa é de tempo mais firme entre o interior do Sudeste, Centro-Oeste e principalmente o sertão nordestino. No decorrer do segundo período, a expectativa é de chuva abrangente entre o Sul, São Paulo, Sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Oeste Mato Grossense. O volume será mais significativo nesta área do mapa entre Santa Catarina e Paraná, onde deve chover 30 milímetros. No interior da região norte e áreas litorâneas do Nordeste continua chovendo, mas o volume de água diminui um pouco. E no decorrer do terceiro período, a expectativa é de continuidade da chuva no sul do país, o volume não será tão alto, também chove no extremo norte do país, em áreas aqui da faixa leste do Nordeste. Especialmente na região do Recôncavo Baiano, essa chuva beneficia bastante as áreas que estão plantando e que já têm lavouras também de feijão em estado de desenvolvimento. Agora, nesta época do ano, é normal que a umidade retorne para a região, então vai beneficiar essas áreas que estão com período de plantio e desenvolvimento do feijão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E as exportações brasileiras de melancia cresceram bastante no primeiro quadrimestre deste ano. De acordo com operadores de mercado, essa é uma situação atípica para a fruta nestes primeiros 4 meses do ano. Isso porque ela tem uma maior demanda no segundo semestre sempre. De acordo com informações, a justificativa tem a ver com a qualidade da fruta que foi produzida no Brasil neste ano. O clima em 2016 foi favorável e, portanto, a fruta colhida é muito positiva. Além disso, tem tido uma menor demanda aqui no Brasil. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, entre janeiro a abril deste ano, o Brasil exportou 15 mil toneladas de melancia, um volume de 38% a mais se comparado às vendas do mesmo período do ano passado. A melancia foi a 4ª fruta mais exportada no período e a que teve o maior crescimento nas vendas. Na sequência, apareceram a manga, o mamão e o limão. E ainda falando em fruticultura, o Ministério da Agricultura e a Embrapa estão desenvolvendo um plano para evitar a entrada de uma doença que pode atrapalhar e muito a plantação de banana aqui do Brasil. O nome popular desta doença é o mal do Panamá. Ela está causando grandes perdas no sul da Ásia, Oriente Médio e também no Moçambique, mas ainda não foi encontrada no continente americano. Os principais sintomas das plantas infectadas são quebras de folhas, manchas vermelhas e rachaduras no caule, além de folhas murchas e amareladas. O prejuízo é enorme, pode causar perdas de 100% na produção de variedades altamente suscetíveis, como a banana maçã. Na variedade prata, por exemplo, causa perdas de 20%. Segundo o Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério,
Como até o momento não existem variedades de banana resistentes à doença, a melhor medida de controle do mal do Panamá é a exclusão, evitando que o fungo seja introduzido no território. Para isso, será realizada uma ampla campanha de informação direcionada aos produtores e ao público em geral, visando alertar viajantes que se dirigirem aos países afetados pela doença. Caso o fungo seja detectado aqui no país, haverá a erradicação de plantas, interdição de propriedades e também restrição ao comércio de vegetais. E no próximo bloco a gente volta ao vivo para Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde acontece nesta quinta-feira grande evento da agricultura do Brasil, a Força do Campo. No último bloco também você vê as últimas notícias e informações, destaques desta edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E acontece nesta quinta-feira em Cuiabá, capital do Mato Grosso, um grande evento voltado à agricultura e pecuária também do Brasil. É o evento chamado A Força do Campo. E na Força do Campo participam diversas autoridades do agronegócio, inclusive o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que há pouco conversou com a jornalista Rafaela Favro, que está lá com o Valdir Pacheco fazendo a cobertura desse evento, e falou a respeito do Plano Safra. No resumo dessa conversa, ele disse que o Plano Safra deve ser lançado na próxima semana, com uma taxa de juros pelo menos 1% abaixo daquela praticada na temporada 16-17. É o que você confere agora na entrevista. Ministro, quando sai o Plano Safra? Semana que vem. Eu cheguei de viagem ontem, sentei com a minha equipe, definimos os parâmetros. Há alguns meses a gente vem negociando o Plano Safra. E ontem era para ter tido uma reunião com o planejamento, melhor dizendo com a Fazenda, para definir os pontos finais. Não conseguiu ter a reunião ontem, provavelmente vai acontecer hoje, mas da parte do Ministério está ok, por parte da Fazenda também. Acho que a gente tem que agora só fazer a parte legal, que é preparar as normativas todas, e nós temos o prazo para o dia 1º para publicar isso e faremos. Qual será os juros do Plano Safra? Será em média 1% menor que o que foi aplicado o ano passado. Não foi uma discussão fácil, a Fazenda queria a permanência ou até subir os juros, mas a demonstração de que o setor da agricultura, do agro, é muito importante para o Brasil e é o que tem mantido a economia desse país nos últimos anos, pesou bastante e obviamente houve a concordância por parte do Ministério da Fazenda e do Banco Central de que essas taxas de juros são importantes para a permanência do agro forte do jeito que está. Está aí o ministro Blairo Maggi falando a respeito do lançamento do Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário 2017-2018. Havia muita expectativa em relação à volta dele e quando que seria marcado. Teve essa conversa, ele já adianta que a taxa de juros será menor. Isso pode trazer aí uma situação um pouco mais favorável para o produtor rural, principalmente pensando no fundo rural, que ainda não teve uma solução para a questão das cobranças das taxas sobre esse imposto. Outros assuntos que foram discutidos, estão sendo discutidos nesse evento, a Força do Campo em Cuiabá, você acompanha nas próximas edições do Agricultura BR. Por aqui a gente fala agora sobre o clima, em especial na região centro-oeste do país. Nessa época do ano é comum haver já um clima mais seco, mas em alguns estados tem chovido bastante e até de forma constante, de acordo com informações da Somar Meteorologia. Vamos saber agora com a Nadiara como ficam as previsões do tempo para os próximos períodos. Nos últimos períodos tem chovido de forma frequente em algumas cidades do centro-oeste do país. Apesar da chuva não ser bem distribuída, em boa parte, principalmente de Mato Grosso do Sul, a chuva tem ficado até acima do que é normal para esta época do ano. Isso se reflete nos altos níveis de umidade no solo, principalmente aqui no centro, sul e leste do estado. O nível de umidade no solo varia de 70% até 100%. Inclusive, essa chuva chegou com forte intensidade em algumas áreas produtoras de algodão aqui do norte de Mato Grosso do Sul e, neste momento,
muito, o excesso de umidade pode ser um problema para aquelas lavouras que já estão com a pluma do algodão. O excesso de umidade acaba prejudicando a qualidade. Agora, sobre o estado de Mato Grosso e também de Goiás, a chuva tem sido mais irregular, então a gente observa menores índices de umidade no solo, principalmente nesta área em laranja. Mas nestas áreas em verde também a chuva tem garantido bons níveis de umidade que garantem também bom desenvolvimento das lavouras de milho segundo a safra. Agora, no decorrer dos próximos dias, chove de forma muito isolada entre o sul e oeste de Mato Grosso do Sul, também oeste e noroeste mato-grossense. Nesta área em branco do mapa, não tem previsão de chuva significativa nos próximos 5 dias. No decorrer do segundo período, do dia 30 de maio até o dia 4 de junho, a chuva volta a ser mais abrangente sobre Mato Grosso do Sul. O volume será baixo, mas ainda assim é uma chuva que mantém alto nível de umidade no solo. Chove também sobre o oeste de Mato Grossense e aqui sobre o interior de Mato Grosso, boa parte de Goiás e do Distrito Federal, a previsão é de tempo seco. No decorrer do terceiro período, o tempo seco ganha cada vez mais intensidade no interior do centro-oeste, algo que é bem típico para esta época do ano. Mas em Mato Grosso do Sul, a chuva vai continuar um pouco mais frequente e, inclusive, a previsão é de chuva acima da média para o período de inverno. Hoje eu encerro por aqui a minha previsão do tempo, mas amanhã eu estarei de volta com mais informações aqui no Agricultura BR. Até lá! Pesquisadores da Embrapa e da Fundação Bahia desenvolveram a primeira cultivar de algodão transgênico no Brasil de fibra longa. O nome da cultivar é esse aí na tela, BRS 433 FL B2 RF. Esse novo material possui características ideais pela indústria têxtil para a fabricação de tecidos finos, destinados à fabricação de roupas. A fibra tem resistência elevada e comprimento superior a 32,5 milímetros. O comprimento médio das fibras atualmente disponíveis no mercado é em torno de 30 milímetros. O Brasil hoje importa fibras longas para misturar com fibras médias e produzir um fio de melhor qualidade. Com a nova cultivar, essa demanda pode ser suprida. A cultivar tem porte médio e ciclo longo, portanto é indicada para abertura do plantio nos cerrados da Bahia e demais estados do Mato Piba, Maranhão, Piauí e Tocantins. Além disso, é também indicada para o Mato Grosso do Sul e Goiás. Também é recomendada para o cultivo em condições irrigadas do semiárido do Nordeste. O potencial produtivo é superior a 4.500 quilos, ou seja, 300 arrobas de algodão em caroço por hectare, com rendimento de fibra em torno de 38%. As sementes das novas cultivares de algodão já podem ser adquiridas através da Fundação Bahia. Vou passar o telefone para você que tem interesse em adquirir essa nova variedade. É o 77, prefixo 77, 3639 3132. Vou repetir aqui. Telefone da Fundação Bahia para garantir essa nova variedade de algodão, a primeira de fibra longa no Brasil. Prefixo 77 3639 3132. Bom, por aqui a gente fala um pouquinho mais ainda de algodão, mas agora com informações voltadas ao mercado. O ano tem sido positivo para os cotonicultores do Brasil e do cenário internacional, isso porque há expectativa de déficit global no mundo. Vamos acompanhar então como estão os preços aqui no Brasil, em primeiro lugar, de acordo com o CPEA. Veja a cotação operando próximo aos R$ 2,77, R$ 2,78 por libra-peso. Esta última quarta-feira, 24 de maio, registrou valores em R$ 2,77 mais 53, registrando ganhos no acumulado deste mês de maio. Vamos saber como é que vem os negócios na Bolsa de Nova York para o algodão. É o que você acompanha conosco agora. Por enquanto, temos a pluma sendo negociada na posição de julho a 77 centes mais 19 de dólar, com queda de 0,45%. Tem também negócios na posição de outubro, que vem com 73 centes mais 94, com queda de 0,75%.
A Agricultura BR traz em destaque agora os negócios no mercado físico com a soja no Brasil, que viu desde a última semana um cenário um pouco mais favorável por conta de um novo patamar para o dólar causado por conta dos escândalos envolvendo a JBS. Vamos acompanhar agora o que vem acontecendo com os valores praticados nos estados do Centro-Oeste brasileiro. O Centro-Oeste, que é a maior região produtora de soja do Brasil, vem assim no estado de Goiás. No dia 19, valores mais altos, estavam com R$ 61,25 a saca de 60 quilos. Já nesta segunda-feira, 22, R$ 61,25 a saca. Nesse dia 23, os valores estavam em R$ 60,50 e vem mantendo até essa quinta-feira, dia 25, a R$ 60,50 por saca. Em 5 dias úteis, tem 1,22% de queda, mas esse valor é muito mais interessante do que os valores que eram praticados antes do dia 18 para a soja em Goiás. No estado do Mato Grosso, esse recuo da soja aconteceu também nesta semana, depois dela ter ganhado valores na semana passada com a alta do dólar. Vamos acompanhar então o mercado mato-grossense da soja em destaque. Na sexta-feira passada, 19 de maio, valor praticado no estado era de R$ 56,60 a saca. No dia 22, segunda-feira desta semana, o valor vinha em R$ 56,50. Terça-feira, 23, R$ 55,75 a saca, era o novo valor, queda em relação à semana passada, que subiu por conta do dólar, e esse valor permanece assim até esta quinta, dia 25. Isso traz um recuo de 1,32% no valor da soja no Mato Grosso. Já no Mato Grosso, os últimos 5 dias úteis é de estabilidade para o preço da soja. Veja conosco aqui os valores praticados. No dia 19 eram R$ 59,00 a saca de 60 quilos. Na segunda-feira, 22, estava em R$ 59 ainda. Já no dia 23, nesta última terça-feira, recuava a R$ 58,75. Mas já nessa quarta-feira, 24, voltava a marca de R$ 59,00 a saca e vinha mantendo nesta quinta-feira a R$ 59,00 a saca. Portanto, total estabilidade para os preços da soja no mercado físico de Mato Grosso do Sul. E a gente traz agora, para encerrar o programa, a soja negociada na Bolsa de Chicago, importante referência nacional que também interfere nos valores aqui no Brasil. Soja hoje vinha caindo por lá, abaixo dos 9,50. Vamos acompanhar como estão os negócios neste momento. Soja segue sim em campo negativo. A posição de julho vem a $9,42 mais 25 por bushel. Cai bastante, 0,63% de baixa neste momento. A posição de agosto vem a $9,44, queda de 0,65%. A soja para entrega em setembro opera $9,41 por bushel, com baixa agora de 0,71%, e os negócios para novembro caem 0,68%, operando agora $9,41 mais 50 por bushel. Vamos saber como é que vem o dólar. Hoje o dólar vinha com ligeira alta. Nesse momento a moeda norte-americana no Brasil, se o pessoal puder trazer aqui para nós, daqui a pouco vamos ter, mas a moeda norte-americana vinha com ligeira alta, mais uma vez esperando o posicionamento principalmente da política nacional. Houve essa manifestação em Brasília nesta última quarta-feira, que fez o governo tomar uma atitude, principalmente em relação às Forças Armadas na esplanada dos ministérios, depois recuou, e tudo isso acontece no momento em que se espera a aprovação de importantes projetos para o país. O dólar ainda segue com ligeira alta, vem na casa de R$ 3,28. Esta edição fica por aqui. Acompanhe mais destaques do agronegócio do Brasil e do cenário internacional nas próximas edições e com toda a equipe de jornalismo do Canal do Boi. Obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até às 17h20.